Bem, gente, então boa noite. Vamos começar mais um dia de estudo, né? Com certeza vai ser muito abençoado hoje. E a gente está no capítulo 3, que é o capítulo da criação, do livro dos Espíritos. Hoje, para quem está com esse livrinho aqui, a gente está na página 72. No item 4, pluralidade dos mundos. Bem, o que é que significa pluralidade? Essa palavra vem o que na cabeça de vocês? Plural. Plural significa vários, né? Então a pluralidade do mundo é o fato dos mundos, é o fato de existirem vários mundos nesse imenso universo que nós sabemos que ele foi criado por Deus, não é isso? Bem, e esse item, né, esse subcapítulo aí do livro, ele teve esse subtítulo, né? Pluralidade do mundo, principalmente por conta de um livro escrito ainda no século XVI por um padre católico chamado de Giordano Bruno. Como? Giordano Bruno. Ele era italiano. Foi um padre que, na verdade, ele nasceu na metade do século XVI, 1548. E ele tinha ideias, né, naquele tempo, ó, muitos 500 anos atrás, que eram muito divergentes das ideias do catolicismo da época. E por isso ele foi muito perseguido. Ele começou a colecionar certos livros que eram livros proibidos, livros que tinham ideias contrárias à igreja e livros que inclusive criticavam a igreja. Vocês já ouviram falar em Erasmo de Roterdã? Não. Já ouviram falar? Não? Oi, boa noite, entra aí, vamos entrar. Erasmo de Roterdã, ele era católico, mas ele era um crítico da igreja católica. E ele chegou a escrever alguns textos, escreveu um livro criticando a igreja, na época da Reforma Protestante. Só que ele não foi um reformista, ele não foi para o lado dos protestantes. Apesar de ele ser muito amigo de Martinho Lutero na época, ele não foi um reformista. Mas ele criticava, ele falava da venda de indulgências, da venda das relíquias também, né? Da prática da simonia da igreja católica. Muitas coisas que a igreja católica fazia que ele não concordava, ele criticava. Tem uma frase bem famosa de um livro dele que dizia que se a quantidade de pedaços da cruz que a Bíblia, que a igreja católica vendia na época, fossem todas juntas, dava para construir a Arca de Noé. Porque a igreja católica vendia certas coisas dizendo que era sagrado, vendia por valores muito altos, as pessoas compravam, né? Mas a gente sabe, na época já se sabia, muita gente já sabia que aquilo ali era tudo falso, era só para ganhar dinheiro mesmo. Boa noite. Vamos entrando, pode sentar, gente. Boa noite. Tem mais livro aqui. E o Erasmo de Roterdã também ficou muito famoso porque ele começou a fazer uma tradução da Bíblia que ele queria chegar nos textos mais originais possíveis. A gente sabe que a Bíblia é um conjunto de vários livros, né? Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. A gente não tem nenhum texto original da Bíblia. Por exemplo, a gente não tem um evangelho escrito à mão do próprio evangelista. A gente não tem uma carta de Paulo que foi escrita realmente, originalmente pelo próprio Paulo. A gente não tem os primeiros textos do Pentateuco, né, que é a Torá, dos judeus. A gente só tem cópias das cópias das cópias das cópias, né? O Erasmo de Roterdã ficou famoso porque ele começou a fazer um resgate desses primeiros textos. Na época a gente não tinha tanto texto antigo, mas ele fez os primeiros textos que inclusive algumas décadas depois, né, juntaram os textos de Erasmo de Roterdã com outras pessoas da época que também fizeram o mesmo trabalho e aí construíram uma versão da Bíblia que até hoje é conhecida, chama-se Textus Receptus. Esse Textus Receptus ele é utilizado até hoje para fazer tradução das línguas originais, né, no caso do grego ou do hebraico, para as línguas vernáculas de cada país. E alguns textos desses que criticavam, né, a igreja católica, Giordano Bruno ele colecionava, né, ele pegava esses livros, ele lia esses livros. E ele começou a ser meio que dedurado para a Santa Inquisição da época.
né? Teve muitas acusações, teve muita gente que entregava ele, falava, esse cara aqui, ele tá cometendo heresia, ele está colecionando livros que são proibidos, né? E as pessoas entregavam ele mesmo, e aí ele começou a ter que fugir de um lado para o outro. E até que em um certo momento, né, ele escreveu um livro, que foi o livro chamado Pluralidade dos Mundos. O conteúdo do livro não está aqui, mas o título é importante porque o título do livro é justamente o título desse subcapítulo aqui, né? E nesse livro ele já falava que não existia apenas o planeta Terra, né, como mundo, e que também não era o único habitado. E que ele dizia também que o universo não era como se pensava naquela época, né? Que tinha a tradição ptolomaica ainda, que se pensava que o Sol, a Terra era um reino e as estrelas ficavam grudadas em um domo, né? E tinha os planetas, né? Que eram os corpos que ficavam girando abaixo desse domo. Não, o Sol, a Lua também ficavam girando abaixo desse domo, é como se fosse um teto, a Lua e o Sol no meio e a Terra seria um reino lá embaixo. E ele dizia que não, ele dizia que o universo era infinito, que as estrelas eram iguais ao Sol. Olha só, 500 anos atrás ele falava isso. As estrelas são iguais ao Sol, assim como a Terra gira em torno do Sol, que ninguém aceitava isso naquela época, né? Assim como a Terra gira em torno do Sol, outros mundos também giram ao redor de outras estrelas. Ele falava isso, Giordano Bruno falava isso há 500 anos atrás. Lógico que a perseguição aumentou muito quando ele escreveu esse livro. Chegou uma hora que ele foi pego, ele ficou 7 anos e meio preso por conta disso, e depois ele foi condenado à morte, ele foi morto na fogueira, né? Foi condenado, exatamente. Depois veio Galileu Galilei, né? Que aí, com o aperfeiçoamento do telescópio, conseguiu provar que o Giordano Bruno estava certo mesmo. Mas aí ele já estava morto, e mesmo assim ninguém acreditou, quer dizer, não é que ninguém acreditou, ninguém aceitou a verdade que Galileu trouxe, e Galileu acabou sendo condenado à prisão perpétua, prisão domiciliar perpétua também, né? Mas assim, eu só lembrei dessa historinha porque assim, muita coisa que Giordano Bruno falou, e que aqui o nosso livro dos Espíritos também está escrito, depois a ciência veio a comprovar. Então, sempre que acontece isso, eu gosto de dar uma palhinha sobre esses fatos históricos para a gente entender o quanto esses livros estão à frente da sua época, né? Estão à frente daquela época em que eles foram escritos. Porque o que foi escrito aqui no Livro dos Espíritos, tudo foi comprovado depois. É impressionante, né? E são mais de 1000 perguntas, são mais de 1000 respostas. É muito fácil errar, né? São 1019 perguntas, 1019 respostas. Pode ser que uma ou outra aqui não esteja exatamente como a ciência descobriu depois, talvez não tenha nem dado tempo ainda da gente comprovar algumas coisas, mas a grande maioria, quase que 100% de tudo que está aqui, foi comprovado posteriormente, depois que o livro já tinha sido escrito. Algumas coisas, só para vocês terem noção, o primeiro planeta descoberto fora do nosso sistema solar, olha só, Giordano Bruno já dizia isso lá em 1500 e bolinha, né, século XVI. O Livro dos Espíritos disse a mesma coisa na metade do século XIX, ou seja, 1857 em diante. E o primeiro planeta descoberto fora do nosso sistema solar, a gente sabe quando foi? Alguém tem noção? Em 1995, praticamente ontem. Praticamente ontem. Acabou de ser descoberto, exatamente, o primeiro. Hoje a gente já tem mais de 5.000 planetas descobertos fora do sistema solar, e só não se descobre mais porque não tem cientista suficiente para estar estudando, porque são muitos dados. Os dados coletados hoje pela astronomia, a gente não tem computador suficiente, a gente não tem gente suficiente para monitorar esses computadores, para processar a quantidade de dados. Se hoje todos os computadores parassem de captar dados e a gente só fosse processar o que já está captado para tentar descobrir coisas, a gente ficaria aí no mínimo uns 30 anos processando, sem precisar fazer mais nenhuma coleta, só processando o que nós já temos coletados, para vocês terem noção. É tanto que o primeiro planeta foi descoberto
com dados coletados muito tempo atrás. Ou seja, foi uma revisão de dados e descobriu-se que tinha uma estrela que ela oscilava. Por que essa estrela oscilava? Foram fazer a pesquisa, fazer os estudos e descobriram que é porque tinha um planeta girando ao redor dela. Então, quando o planeta ia para um lado, atraía ela para um lado. Quando o planeta ia para o outro, atraía ela para o outro. Descobriram que era um exoplaneta. Ninguém nunca viu esse exoplaneta porque a luz da estrela não dá para ver, não ofusca a visão dele. Mas se sabe através de cálculos que era um exoplaneta. Aí depois, esse métodozinho é o método da oscilação, tem até um nomezinho. Aí depois se descobriram outros planetas pelo método do trânsito, que é quando a luz da estrela diminui quando o planeta passa na frente dela. Então aí dá para perceber que realmente tem alguma coisa passando ali na frente. Não dá para ver o planeta diretamente, porque ele está muito longe e a luz da estrela é muito forte, a luz do planeta é muito fraquinha, né? A luz que o planeta reflete. Mas existem alguns métodos para descobrir esses planetas e hoje a gente sabe que realmente eles existem. Então vamos lá para o nosso estudo, né? Já que Jordano Bruno deu o pontapé. E antes de vamos ver, o próprio Cristo falou, né? Que há muitas moradas vai para onde. Muito bem lembrado, Bel, exatamente. Cristo há 2000 anos atrás já falava que na casa do meu pai há muitas moradas, né? Exatamente. Alguns filósofos também antigos, gregos, falavam coisas parecidas também. Então vamos lá. Item 55, a primeira pergunta do nosso estudo de hoje. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Olha só. Perguntou se todos os globos que circulam no espaço são habitados. Está falando da Lua, de Júpiter, de Saturno, de Plutão, de Netuno, só que está falando também de outros, está perguntando também de outros que não estão no nosso sistema solar. E para quem não sabe, gente, o nosso Sol é uma estrela, né? A gente vê o Sol muito brilhante porque ele está próximo de nós. As outras estrelas a gente não vê o mesmo brilho porque elas estão distantes. Mas ao redor do nosso Sol, nós temos 8 planetas, né? E mais os planetas anões, né? Os planetóides ou plutóides, temos asteroides, temos cometas, temos poeira, tudo girando ao redor do nosso Sol. E esse conjunto de coisas é o nosso sistema solar. Mas as outras estrelas também têm coisas girando ao redor delas. Então elas também formam seus próprios sistemas solares. E quando a gente pega aquela foto, né, da Via Láctea, que é aquela galáxia imensa, que tem 400 bilhões de estrelas, cada estrelinha daquela pode estar formando o seu próprio sistema solar ou não. A gente sabe que a maioria, né, a gente presume que a maioria esteja. Então esses planetas girando em outros lugares, muito provavelmente, eles também estão incluídos nessa pergunta, né? Será que todos são habitados? Aí eu queria que vocês prestassem atenção na resposta, porque no primeiro momento vai parecer que essa resposta está indo contra o conhecimento científico. Mas eu vou explicar por que não está. Olha lá a resposta. A resposta é sim. E o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade creem que Deus criou o universo somente para eles. Tá, mas aí os espíritos estão dizendo que todos os globos são habitados. Só que a gente o homem já foi na Lua e não encontrou nenhum tipo de ser vivo lá. Nós já mandamos sonda várias e várias vezes para Marte, já rodamos tudo lá, não encontramos vida nenhuma lá. Já mandamos sonda para Vênus, para Mercúrio, até para Plutão, só que Plutão ela não pousou, ela só passou direto. Mas a gente nunca encontrou vida em nenhum outro desses planetas. Os outros que estão em outros sistemas solares estão tão distantes que a gente não consegue nem ver. A gente só calcula que eles existem, então não dá para mandar sonda. E aí, será que os espíritos estão errados? Bem, aqui no Livro dos Espíritos ele não explica isso.
Mas se a gente pegar outras literaturas espíritas, a gente vai ver a explicação em várias outras delas. A vida que existe, tanto nesses outros planetas, até mesmo em algumas estrelas, ela não é vida material como a nossa. Ela é vida espiritual. Portanto, para nós encarnados, não adianta mandar sonda, não adianta ir lá, não adianta a gente querer encontrar essa vida enquanto estamos encarnados. Porque essa vida ela é invisível para nós, assim como o mundo espiritual também é. Aqui nesse momento, nós temos espíritos desencarnados, nós temos uma outra dimensão, uma dimensão etérea, uma dimensão espiritual, e a gente não está enxergando agora. Mas se a gente perguntar a um espírito, a rigor, existe vida aqui além da nossa? Ele vai dizer que sim, só que a gente não consegue enxergar, a gente não consegue perceber. Assim como nós, encarnados, sem instrumentos adequados, também não percebemos que temos bactérias no nosso corpo, tanto na área externa quanto na área interna. No ar que está aqui, tem certas partículas de poeira que tem bactéria, a gente não enxerga. Certos vírus também, nós também não vamos enxergar, precisamos de certos aparelhos. No chão, a mesma coisa. Então, essa vida que existe em todos os globos, ela é sempre espiritual e, às vezes, como no caso da Terra, ela é espiritual e material. Porque aqui na Terra nós temos os dois. Nós temos aqui o mundo espiritual, que é invisível para os encarnados, mas é muito maior do que a vida material. Tem mais espíritos desencarnados, segundo os relatos, né, do que encarnados. Então, esses outros planetas, eles são utilizados de outras maneiras e com outros propósitos, né? A gente não sabe porque a gente não tem uma literatura sobre isso. A gente sabe de relatos de alguns espíritos, né, que falam como é a vida em Júpiter, falam como é a vida em Netuno, enfim. Não é material, não adianta mandar sonda para lá, não adianta nem você ir lá. Você não vai ver absolutamente nada, tá? Vida espiritual. Só se levar um detector de espírito. E por que eu estou fazendo essa observação? Porque, gente, a gente tem a gente está tendo certos problemas de divulgação de algumas informações na internet hoje, né? Outro dia eu vi uma pessoa falando que lá em Marte e em outros planetas do Sistema Solar existem civilizações como a nossa, ou seja, materiais, mas que quando a gente manda uma sonda para lá, eles se tornam invisíveis para se esconder. Eu estou falando de gente que se diz espírita e que tem centenas de milhares de seguidores. Eu não estou falando de uma pessoa que entrou agora na doutrina, ou que nem é espírita, mas diz que gosta, ou que é simpática. Não simpatiza nada disso. Estou falando de gente que está famosa na internet, levando o nome do espiritismo. Gente, será que existe alguma coisa dentro da doutrina que confirme isso? Existe algum texto da doutrina que fala sobre isso? Dentro da ciência, principalmente da ciência histórica, e também algo que também deve ser adotado por nós espíritas, existe uma coisa chamada de múltipla atestação. Atestação é o contrário de contestação, ou seja, se você atesta, você está afirmando, se você contesta, você está negando. O que é a múltipla atestação? Eu vou fazer uma pesquisa histórica e eu vejo lá que existe a cidade de Jericó, mas a cidade de Jericó, o único texto que fala sobre ela é a Bíblia. Ou seja, eu não tenho outros textos falando, então eu já posso imaginar, poxa, eu não tenho vários textos atestando, então falta múltipla atestação. Provavelmente essa cidade ou era muito pouco conhecida ou nem existiu. Mas se eu vou lá e encontro as muralhas ou as ruínas da cidade de Jericó e tem alguma coisa ali me dizendo que realmente era a cidade de Jericó,
Aí eu tenho realmente uma prova que ela existiu. Se eu não tiver isso, e Jericó já foi encontrado, tá, gente? O pessoal achava que não existia, mas já foi encontrado. Mas se não tivesse isso, eu teria que ter pelo menos alguns textos falando sobre Jericó, sendo que um texto não tem nada a ver com o outro. Um é dos judeus, outro é dos moabitas, outro é do povo arameu. Às vezes todos eles falam de Jericó. Então não é mais fácil que essa cidade realmente tenha existido? A gente chama isso de múltipla atestação. Então se não tem nada, se não tem nada dentro da doutrina que ateste isso, só tem uma pessoa falando, por mais que ela tenha sei lá quantos seguidores, não sei se já chegou a 1 milhão, se tem mais de 1 milhão, não sei. Será que realmente existe isso? Tem alguma coisa dentro da ciência que nos faça pensar que existe uma civilização igual a nossa que possa ficar invisível? Vocês já viram alguma? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Então é mais provável que essa afirmação esteja o quê? Errada, incorreta. E o pior de tudo, né? A pessoa fala isso, a pessoa distorce, às vezes, até conceitos espíritas. Tem uma coisa agora, e é bom falar sobre isso, que eu particularmente não gosto, mas que está acontecendo muito. O pessoal está deixando de usar a palavra espiritismo e está usando a palavra kardecismo. Gente, pelo amor de Deus, a doutrina nunca defendeu a palavra kardecismo. O próprio Kardec pediu para não usar, porque kardecismo dá a entender que quem respondeu as perguntas aqui, quem trouxe todo o conhecimento foi quem? Kardec. Foi ele que trouxe o conhecimento? Não. Ele fez as perguntas, ele não respondeu. Quem trouxe o conhecimento da doutrina espírita foram os espíritos. Então o nome da doutrina é espiritismo, não é kardecismo. Então assim, várias e várias coisinhas. Eu sei que isso não vai mudar nada. Você falar kardecismo, você falar espiritismo, não vai mudar a essência da doutrina. Nós não vamos deixar de pregar o bem por conta disso. Mas não dá uma conotação errada? Para que pegar um nome tão bonito, tão belo, e trocar por outro que está incorreto? Se o outro tivesse mais correto, tudo bem, eu até concordo em mudar. Mas para que fazer essa mudança? Sobre a diversificação e banalização e distorção do espiritismo. Exato. Tem várias correntes, você né? passa no poste, a fulana, não sei quem, espírita, está atendendo, é X a consulta, ela traz seu marido de volta, seu amor, ela, entende? Aí a espírita tal, o espírita tal. Isso. Aí quando a pessoa quer dizer que ela pertence a essa linha que estuda Kardec, as perguntas que ele fez, chama de é para kardecismo. diferenciar Isso, exatamente. dessas outras denominações. Não sei se o pessoal aqui do YouTube escutou, deixa eu encostar mais, mas assim, Lívia está fazendo um comentário que é corretíssimo. Tem muita gente utilizando o nome espírita sem ser espírita. Então tem cartomantes que usam o nome cartomante espírita, e às vezes não é. Tem muita gente que tem um terreiro ou uma tenda de alguma outra religião. Não estou falando mal da religião em si, estou dizendo que o nome, coloca-se lá, Centro Espírita, e não é Centro Espírita. Então, para diferenciar, algumas pessoas usam o nome kardecismo. Para quê? Para diferenciar o que é o espiritismo de outras doutrinas ou práticas que não são espíritas, mas que usam o nome espiritismo. E eu, assim, não estou dizendo que está certo nem que está errado. Eu, particularmente, não concordo. Eu acho que quanto mais a gente utilizar o nome correto e explicar para as pessoas que espiritismo é isso aqui, tá ótimo, tá maravilhoso. Não precisa usar o kardecismo, não precisa usar a mesa branca ou qualquer outra coisa para falar que é espiritismo. Eu acho melhor, porque, assim, poderia um povo lá na África ou lá na Ásia dizer, não, o nome da minha cidade é Brasil e eu sou brasileiro, sem ser, entendeu? Mas mesmo assim, a gente não ia querer deixar de ser chamado de brasileiro
porque uma pessoa tem de uma cidade de lá, daquele lugar, de outro país ou de outro continente, também tem uma cidade e resolveu colocar o nome dessa cidade Brasil. Eu acho que dá no mesmo, mas assim, e como eu estou falando, gente, isso é só uma observação minha, porque o próprio Kardec orientou assim, mas isso não muda a essência da doutrina, você pode chamar do jeito que você quiser. E as pessoas que chamam também kardecismo na internet vão continuar chamando. Eu não concordo, mas é um posicionamento meu. Para mim, espiritismo é espiritismo. Mas está tendo uma abertura. O pessoal que tinha vergonha de dizer que era um bandista e que era do candomblé começou a se assumir. Isso, exatamente. Porque não tem nada contra quem é da Umbanda, nem quem é do candomblé, nem quem é evangélico, nem quem é católico. Cada um é o que quer ser. Né? O que lhe agrada, o que lhe atrai, o que ele crê, o que faz bem à vida da pessoa. Cada pessoa faz suas escolhas. Isso, exatamente. Né? Aqui, por exemplo, tem pessoas que são do candomblé, e a gente acolhe sem nenhum tipo de preconceito, nem se eles não têm preconceito contra nós também não temos nenhum preconceito contra eles. Exatamente. O senhor quer falar? O Besouro falou baixo, acho que o pessoal aqui não ouviu, mas ele estava dando um relato do que aconteceu com ele, né? Isso, em Goiânia. Nosso irmão daqueles que se foi. Moraes. Mas assim, pode acontecer de qualquer doutrina, qualquer que seja ela, inclusive a nossa ou outra qualquer, de ter alguém ali que tem algum tipo de preconceito, que tem algum tipo de problema com outras doutrinas. Mas o espiritismo em si, ele não prega isso, tá? Então a gente está aberto a aceitar qualquer pessoa de qualquer outra religião, de qualquer outra doutrina aqui entre nós, assim como a gente também pode frequentar uma outra casa de outra religião, se a gente se sentir bem ou se a gente quiser aprender coisas diferentes, né? Não tem nada na doutrina que proíba, tá? Eu vou ler uma observação que Kardec fez no final dessa resposta, tá? Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o coletivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado esses mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada, aliás, nem a posição no volume ou na constituição física da Terra pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Ou seja, por que só o nosso planeta seria habitado? Não existe razão para que isso aconteça. Né? E nem existe razão para ter um universo infinito, inclusive Jordano Bruno também achava isso, né? Para que haja apenas um planetinha tão pequenininho habitado. Deu para entender até agora? Vamos para o 56. Então, a pergunta 56 fala assim: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Ele perguntou isso lá no século XIX, quando a gente ainda não tinha instrumentos para estudar a constituição física, não tinha a espectroscopia, né, que tem hoje, são instrumentos que estudam a luz que vem das estrelas e planetas, e a gente sabe qual é a constituição deles. E aí os espíritos respondem que não é a mesma constituição.
eles absolutamente não se assemelham. Hoje a gente já sabe. Por exemplo, em 1969 o homem foi à Lua. Na verdade foram algumas missões para a Lua, né? Da Apolo 11 até Apolo 17. Em algumas dessas missões eles trouxeram amostras da Lua. Descobriu-se que tem alguns elementos radioativos lá nessas rochas lunares, que eles também existem no magma, ou seja, naquele oceano de rocha derretida que tem aqui na Terra, né? No nosso subsolo. De vez em quando sai esse magma, né? Através dos vulcões, que a gente chama de lava vulcânica, mas lá embaixo está derretido. Então descobriu-se que muito provavelmente a Lua ela teve origem na Terra. Hoje a ciência aceita que foi um impacto muito grande de um planeta lá no início do sistema solar, de um planeta com outro, ou seja, existia um planeta que eles chamam de prototerra, ou seja, era a nossa Terra, mas menorzinha. E existia um outro planeta chamado Theia, que era mais ou menos do tamanho que Marte é hoje, e eles se chocaram. Nesse choque, né, o movimento ali dos restos do impacto, uma parte formou a Terra que existe hoje, e a parte que sobrou em volta formou a Lua. Então, essa é a hipótese mais aceita. A gente não pode chamar de teoria, porque teoria é quando tem muitas provas, quando tem muita atestação, né? Mas é a hipótese mais aceita hoje. Então, a gente já sabe que a composição da Lua ela é parecida com a Terra, mas se você comparar essa rocha que veio de lá da Lua com qualquer rocha da Terra, elas não vão ser iguais. Os isótopos radioativos, as substâncias radioativas que tem lá no magma são as mesmas que tem lá na Lua. Mas se esse magma subir aqui através de um vulcão e formar ali aquele granito, aquelas rochas basálticas, né? Não vai ter a mesma constituição. Por quê? Porque as condições da nossa atmosfera são diferentes das condições em que essa rocha se formou lá no início da formação da Lua, apesar de ter a mesma origem, né? Lá em Marte, a gente manda sondas para lá, a gente faz estudos com telescópios também daqui da Terra ou telescópios espaciais, a gente sabe que é outra constituição, Vênus é outra constituição. Cada mundo, cada planeta, cada satélite tem uma constituição diferente. E foi exatamente isso que os espíritos responderam aqui. Eles não são iguais. Eles absolutamente não se assemelham, tá? Lógico que tem algumas semelhanças, né? Mas é porque o espírito não vai ficar explicando palavra por palavra. 57. A constituição física dos mundos não sendo a mesma para todos, os seres que os habitam terão organização diferente. Ou seja, aqui, provavelmente, gente, eu quero explicar uma coisa sobre o livro dos Espíritos, que tem algumas, se você não souber isso, tem algumas perguntas que você não vai entender, tá? Nem vai entender a pergunta e nem vai entender a resposta. O livro dos Espíritos não foi um questionário feito a um espírito através de um médium. Não foi assim, tá? Existiam vários médiums em países diferentes no século XIX que fizeram perguntas e algumas foram parecidas. E as pessoas que estudavam isso, porque Kardec era um estudioso, Kardec não era um médium, tá? Kardec ele era um pesquisador. Então esses pesquisadores eles trocavam cartas entre si. E aí eles perguntavam: você já fez tal pergunta a tal espírito através de tal médium? A pessoa: não, vou fazer. Estou mandando aqui sugestões de perguntas que eu fiz e eu tive certas respostas. Estou mandando aqui para você, para ver se você também quer fazer as mesmas perguntas aí, para ver se bate. A pesquisa era feita mais ou menos assim. Juntou-se várias perguntas parecidas em uma só aqui. Então tem hora que os espíritos vão responder sobre a vida, tanto espiritual quanto material. Tem hora que eles vão responder apenas sobre a vida material. Tem horas que eles vão responder somente sobre a vida espiritual. Por quê? Porque essas perguntas não foram feitas pela mesma pessoa, no mesmo momento, ao mesmo espírito. E é isso que a gente tem que entender. É por isso que é difícil ler o livro dos Espíritos. É difícil de interpretar.
essa pergunta mesmo aqui, olha só, a constituição dos mundos é diferente. Então, os seres que vivem lá também vão ser diferentes? Ele não está perguntando se os espíritos que habitam lá vão ser diferentes. Se ele está falando da constituição física do planeta, ele está perguntando sobre os seres vivos materiais que existem naquele planeta. Ele está perguntando sobre o corpo físico encarnado desses seres que estão naquele planeta. Então a gente precisa entender a intenção do pesquisador quando fez a pergunta, para a gente entender a resposta. Por exemplo, essa pergunta aqui não vale para Marte, lá não tem ninguém encarnado. Essa pergunta aqui não vale para Vênus, não vale para Mercúrio, não vale para Júpiter, lá não tem ninguém encarnado. Lá é só vida espiritual. Essa pergunta aqui, ela vale para planetas que têm vida material como a nossa aqui. E nós não conhecemos ainda, pelo menos aqui na Terra, né? Nossa ciência ainda não conhece nenhum. A ciência convencional ainda não descobriu nenhum planetinha fora da Terra com evidências de vida material, vida física. Tá? Ainda não descobrimos. Nesses, sei lá, 5.000, 5.500 planetas que já temos catalogados, nenhum ainda tem nenhuma bioassinatura. A bioassinatura é um sinal de vida, né? Biovida, assinatura é um sinal. Então, assim, a gente ainda não descobriu, mas sabemos pelo relato dos espíritos que tá assim de planeta acima, né? Planeta com vida no universo. O universo ele está infestado de vidas. Né? Nem deveria usar a palavra infestado, né? Que dá a ideia de infestação, que é uma coisa ruim. Mas assim, ele está impregnado de vida. Sabemos que mais espiritual do que material, sim, mas tem também muita vida material. Né? Existem livros que relatam a vida em Júpiter. Essa vida, muito provavelmente, ela é mais etérea. Ela pode não ser tão material, mas também não pode não ser tão espiritual. A gente não sabe como é. A gente tem relatos. Né? Então, só para vocês entenderem que isso aqui não foi um questionário em que o mesmo espírito que respondeu a pergunta 55 também respondeu a 56. Então, o raciocínio de uma vai ser diferente do raciocínio da outra. Então, às vezes, não dá para você ler um livro como se você tivesse... Quando ele é escrito por um autor só, que o raciocínio dele, do começo ao fim, é o mesmo, entendeu? Sempre que vocês forem ler o livro dos Espíritos, tenham essa consciência. Uma pergunta, mesmo se ela estiver na sequência da outra, ela pode ter um raciocínio diferente. Deu para entender? Então, aqui é um exemplo. Bem um exemplo disso, tá? Então, a resposta é sim. Eles também têm constituição, corpo físico diferente dos nossos. E os espíritos respondem, sem dúvida, como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Então, da mesma forma que aqui na Terra, né, a constituição física de um bicho aquático é diferente da constituição física de um bicho terrestre, um bicho que vive em cima das árvores, né? Da mesma maneira, os corpos físicos de quem vive em um planeta vai ser diferente do corpo físico que vive em outro planeta. E aí é bom a gente também já dar uma outra explicaçãozinha, que confunde muita gente. Porque muita gente pergunta, tá, mas existem humanos em outros planetas? Eu não estou lendo pergunta daqui não, viu, gente? Estou fazendo uma pergunta para vocês. Existem humanos em outros planetas? Ou seja, existe vida inteligente como a nossa em outros planetas? Depois a gente vai ver um pouquinho disso, mas os espíritos sempre dizem que sim. E eles chamam de humanos. Mas eles chamam de humanos porque o corpo deles é igual ao nosso? Não. Simplesmente porque eles estão em uma faixa vibratória e uma faixa intelectual, ou seja, eles estão em um nível de evolução espiritual parecido com o nosso. É só por isso. Não é porque eles têm 2 olhos, uma boca, nariz, sobrancelha e cabelo, não. Eles podem ter corpos físicos quando eles encarnam totalmente diferentes dos nossos, que a gente nem imagina como são. Eles podem viver dentro de um fluido, dentro da água, do metano líquido, ou em um nevoeiro de algum outro tipo de gás. Né? Eles podem flutuar por ali, eles podem fazer qualquer outra coisa que a gente nem imagina e que a gente não faz. Não é o nosso estilo de vida. Mas por que eles são chamados de humanos? Porque
porque eles ainda estão na nossa faixa evolutiva, tá? Então, assim, cada planeta vai ter o seu grupo de seres vivos, encarnado e desencarnado, e quando for encarnado, não necessariamente eles têm muita semelhança com os encarnados aqui na Terra. Podem ter semelhança? Podem, até porque se você pegar um peixe abissal que vive lá a 10 mil metros de profundidade na Fossa das Marianas e comparar com um ser vivo, com, sei lá, com uma preá, com um gato, um cachorro, vai ser totalmente diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então pode ser que um bicho de lá se assemelhe a algum bicho daqui, né? Pode acontecer. Porque aqui a gente tem muita diversidade. Mas a diversidade no universo, muito provavelmente, ela é infinitamente maior. Então coloquem as mentes de vocês, a imaginação de vocês para passear, para como é que se diz? Para funcionar quando vocês pensarem nisso da próxima vez. Pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes parece apenas como uma estrela? É uma pergunta, ou seja, se um planeta estiver muito longe do Sol, ele vai ver também o Sol pequenininho, do mesmo jeito que a gente vê as outras estrelas pequenininhas à noite? É uma pergunta simples, né? Hoje a gente já sabe que sim, mas os espíritos vão responder aqui. Resposta. Acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Ou seja, as estrelas também são fontes de luz e calor, né? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhes cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam da mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Ou seja, em mundos que têm a vida material, não necessariamente esses mundos precisam estar próximos de uma estrela, assim como nós estamos. Eles podem estar mais distantes, essa vida ela vai ter uma outra natureza e eles utilizam outras fontes de energia. Aqui no nosso planeta, a gente não produz energia elétrica através do vento, energia eólica, a gente não produz através da luz do sol, né, energia solar, a gente não produz através das fontes geotérmicas, né, que é a energia geotérmica, que esquenta a água lá na Terra, a gente faz essa água girar turbinas, né, produz energia. A gente também não produz energia através do carvão mineral, a gente queima o carvão, né, produz energia, o petróleo também, não é isso? Então, não existem várias maneiras de se criar energia aqui na Terra. Aqui no Brasil é mais a hidrelétrica, né? Que é uma energia até um pouco mais limpa. Mas assim, em outros mundos, todas essas formas de geração de energia também podem ser criadas. Gente, no fundo do mar, a gente não tem nenhum pouquinho de raio de sol. Ali, a partir dos seus 200 metros em diante, o sol começa a praticamente não ter mais influência nenhuma. 200 metros de profundidade em diante. Chegou ali nos 500 metros, provavelmente já está tudo tão escuro que nem um ser vivo consegue enxergar nada lá dentro. Mas esses seres, eles vivem lá. Tem bactéria que vive através de outras fontes de energia, que não é a fotossíntese, eles vivem de quimiossíntese. Outras vivem das fontes termais que estão lá no fundo do mar, né, das fumarolas. Então, assim, existem várias e várias maneiras. Inclusive, hoje, uma das hipóteses mais aceitas dentro da ciência convencional é que as primeiras bactérias, ou seja, os primeiros seres vivos da Terra, eles não surgiram em locais banhados pela luz do sol. Muito provavelmente eles surgiram dessas fumarolas, que são pequenos vulcões que tem no fundo do mar. Lembra que tem as placas tectônicas, né? Que são grandes rochas que cobrem todo o planeta Terra. A gente está em cima da placa da América do Sul, né? Então, abaixo de nós tem uma rocha imensa, de alguns quilômetros, inclusive, de espessura e de milhares de quilômetros de largura, né? E essa placa ela fica em cima do magma, em cima da rocha derretida. Entre uma placa e outra tem geralmente vulcões.
E se esse encontro das placas estiver embaixo do mar, aí você vai ter as fumarolas, né? Que ali vai saindo aquele monte de substâncias químicas, aquela fumaça escura mesmo, algumas vezes mais embranquiçada, outra vez mais acinzentada, que tem um monte de nutriente ali, que muito provavelmente foi aquela energia que produziu os primeiros seres vivos. E eles utilizavam aquela energia para fazer quimiossíntese, ou seja, produzir matéria orgânica através de energia química. Hoje é a hipótese mais aceita. Não é mais aquela hipótese de Oparin, que os seres vivos surgiram em lagoas rasas, mais calmas, de águas mais quentes, que o sol batia ali. Não é, essa hipótese ainda existe, mas não é mais a prioritária, né? A mais que está ganhando mais força hoje é que nasceu lá no fundo do mar, o sol nem batia lá. Então, assim, será que é realmente necessário estar próximo de uma estrela para haver vida? Muito provavelmente não. Existe, inclusive, dentro da ciência, dentro da astronomia, né, os caçadores de planetas habitados. E eles têm um conceito que eles levam em consideração, né, que é chamado de zona habitável do planeta. O que é a zona habitável? A zona habitável é aquela em que, se o planeta estiver ali, a água do planeta nem vai evaporar, porque está muito perto da estrela, é muito quente, e nem vai congelar toda, porque está muito longe da estrela, é muito frio. Então existe essa zona habitável. Aqui no nosso sistema solar, a zona habitável vai mais ou menos ali, de Vênus até Marte. Um pouquinho antes de Marte, porque Marte já é congelado, né? Mas se Marte tivesse uma atmosfera, talvez não fosse congelado. Então é mais ou menos essa faixa aí. Só que, se realmente essa hipótese da fumarola estiver correta, outros planetas fora dessa faixa, dessa zona habitável, também podem ter vida. Por exemplo, tem uma lua lá em Júpiter, que é a lua Europa, que ela é toda congelada, mas já se sabe que embaixo de alguns quilômetros de gelo tem um oceano líquido, água líquida. Já se sabe que todas as substâncias químicas que compõem o nosso corpo também estão presentes nesse oceano. São chomps, né? É o enxofre, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, né? O carbono. Então, todos eles existem lá. Então, e se lá tiver essas fumarolas também? Lá no fundo desse oceano? Será que não pode ter vida lá e a gente não sabe também? Né? Então, assim, vida, gente, é uma coisa que tem uma força muito grande. Não é à toa, né, que para nós é a principal criação de Deus, é a vida, porque ela é muito forte. Quantos cataclismos já tiveram aqui no nosso planeta? Pelo menos extinções em massa muito grande, tiveram umas 6 ou 7. Eu conto um pouquinho mais porque eu conto a primeira lá, o holocausto do oxigênio. Mas assim, já tiveram umas 5 ou 6 extinções imensas e a vida nunca se extinguiu aqui na Terra. E eu estou falando de vida material, imagina espiritual. Espiritual não tem nem porquê, né? Ela ser extinta, a não ser que o planeta deixe de existir, né? Mas deu para entender? Eu vou ler aqui a observação de Kardec para a gente concluir aí essa parte de hoje, viu? As condições de existência dos seres nos diferentes mundos devem ser apropriadas ao meio em que têm de viver. Se nunca tivéssemos visto os peixes, não compreenderíamos como alguns seres pudessem viver dentro da água, né? O mesmo acontece com outros mundos, que sem dúvida contêm elementos para nós desconhecidos. Elementos que ele está falando, gente, não é o elemento químico da tabela periódica, são substâncias, é porque às vezes ele usa termos genéricos. Os elementos da tabela periódica que tem aqui são os mesmos que tem lá, tá? Não vemos na Terra as longas noites polares iluminadas pela eletricidade das auroras boreais? Que haveria de impossível para a eletricidade ser mais abundante na Terra, desempenhando um papel geral cujos efeitos podemos compreender? Esses mundos podem conter em si mesmos as fontes de luz e calor necessárias aos seus habitantes. A gente sabe que tem alguns mundos que têm tempestades que duram séculos. Por exemplo, lá em Júpiter
tem a grande mancha vermelha de Júpiter, que é uma tempestade. Já tem mais de 300 anos que a gente identificou que essa tempestade está lá e até hoje ela nunca passou. Os raios ali, ó, a eletricidade é o tempo todo, em grande quantidade. Tem mais raios nessa mancha vermelha do que no planeta Terra inteiro, mesmo se tivesse uma tempestade global. Por quê? Porque essa mancha ela é 3 vezes maior do que o nosso planeta. Às vezes ela diminui, às vezes ela começa a crescer de novo, mas a tempestade nunca passou. Então essa eletricidade que existe nessa tempestade pode existir em outros mundos também, de outras maneiras, e os seres que lá habitam podem utilizar essas formas de energia ao seu favor. A vida pode utilizar qualquer coisa, porque a vida ela é muito resiliente, ela é muito forte. A partir do momento que ela se instala, é difícil de erradicar, né? A própria vida ela consegue ser mais forte do que tudo que é cataclismo que pode acontecer. Até pouco tempo atrás a gente imaginava que só existia vida em certas temperaturas, que são essas temperaturas aqui tropicais, equatoriais. Hoje a gente já conhece bactérias extremófilas que vivem em cratera de vulcão, a quase 100 graus Celsius. Elas vivem lá, elas são adaptadas àquela temperatura, né? Assim como elas se evoluíram para isso, né? Exato, mas assim como existem seres que vivem em temperaturas também muito abaixo de zero, eles são adaptados para aquilo, né? Tem um ser vivo aqui que ele nem é bactéria, ele nem é unicelular, ele é um animal, só que ele é microscópio, é muito pequenininho, o nome dele é tardígrafo, ou também chamado urso das águas, alguma coisa assim. Não sei se vocês já ouviram falar nele. Não dá para ver porque ele é muito pequeno, tem que ser com microscópio mesmo. Mas ele não é do tamanho de uma bactéria, ele é milhares de vezes maior que uma bactéria. Milhares de vezes. Mas ele é muito pequenininho, não dá para ver o olho nu. Já levaram o tardígrafo para o espaço e deixaram ele no vácuo. E ele viveu dias lá. Quando volta para a Terra, ele está vivo. Animal, não é bactéria não. Estou falando de vírus, não estou falando de bactéria, não estou falando de protozoário, de fungo nem de planta. Eu estou falando de um animal. Você vê como a vida ela é resiliente, né? Ela é forte. Ela consegue sobrepor as diversidades e consegue surgir de novo das cinzas, né? Uma fênix. Pois é. Então, assim, espero que vocês tenham entendido. Eu já li o finalzinho aí, já, né? Já. Vocês têm alguma observação a fazer, alguma pergunta? Deu para entender? Já deu o nosso horário, né? A gente tinha esperado 5 minutinhos. Então vamos lá, vamos encerrar o nosso assunto de hoje. Vamos fazer a prece, né? E aí quem quiser falar alguma coisa depois a gente pode comentar aí.